Boa tarde, pessoal. Oiê, bem-vindos a mais um Avelcast. Eu sou Isadora Fontanari. E eu sou o Matheus Xavier. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre investimento internacional. Só para a gente alinhar aqui qual que vai ser a dinâmica da nossa transmissão hoje, a gente vai começar falando um pouco sobre cenário internacional, o que a gente tem de perspectiva com relação ao câmbio, né? Algumas diferenças do cenário doméstico, de investimento doméstico para o investimento internacional. E também aí a gente entra na parte mais relevante da nossa live, que se trata de fato, né, dos ativos e quais são as possibilidades de investimentos lá no exterior. Perfeito, Isa. E, querendo ou não, é um assunto que ele vem sendo muito falado, né? E muitos investidores têm muitas dúvidas. A gente, como acaba investindo mais dentro do Brasil aqui, acaba sendo algo novo. E essa live, acredito que vai ajudar muita gente aí a poder internacionalizar o patrimônio. Perfeito. Entrando um pouquinho na linha de cenário internacional, né, o que a gente tem visto nessas últimas semanas é muito uma questão de uma desinflação a nível global, e esse movimento ele vem sendo puxado principalmente por conta da reabertura da economia chinesa, né? Então, se a gente fosse olhar para alguns poucos meses atrás, a expectativa, né, tanto para o mercado norte-americano, mas também para a economia europeia, era de uma recessão. Né? Nos Estados Unidos, uma recessão mais branda, mais leve, mas na Europa, uma recessão aí um pouco mais forte. E esse cenário ele vem se alterando aí nessas últimas semanas. A atividade global ela se demonstrou, ou está se demonstrando, né, um pouco mais resiliente, mas naturalmente ela ainda precisa ser vista com bastante cautela. Perfeito. Eu acho que é muito legal da gente trazer também o porquê, né? Por que a gente está fazendo essa live, o porquê que é tão importante investir lá fora. E principalmente nesse momento, que nem a Isa acabou de comentar, a gente está passando por uma transição. Né? E se a gente for voltar aí há uns 2 anos para trás, né, a gente está passando hoje por uma, na verdade, uma ressaca, né, do que a gente passou na pandemia. Isso não só dentro do Brasil, como fora. E tem diversos pontos que acabam afetando, né, essa questão do efeito sanfona, né, de moeda, que a gente tem transação de moeda, seja Brasil para fora ou seja de fora para dentro do Brasil. Né? E quando a gente fala da economia americana, é muito importante a gente entender que eles também passaram por um momento de inflação lá. Né? Estão passando ainda, né? Estão buscando. Estão passando ainda. E querendo ou não, lá eles estão aumentando juros. A gente teve reunião do Fed recentemente. E esse momento que a gente está passando, eles estão com uma inflação que ela está acima dos juros. Né? Então, eles têm uma inflação real negativa. Né? Que hoje, se for olhar, que é o CPI deles, que seria o nosso IPCA, ele está quase 2% acima do que é a taxa de juros. Então, isso faz com que a gente tenha muita saída de dinheiro para outras economias, mas a gente sabe que a economia americana é muito resiliente. Né? E, naturalmente, esse valor ele tende a voltar para dólar. Tá? E aí esse efeito sanfona acaba levando muita gente a comprar dólar, e aí automaticamente é o dólar se valorizar em relação às demais moedas. A demanda pela moeda, né? Querendo ou não, a gente está falando aqui da moeda mais forte do mundo, né? E quando o Brasil transaciona aí com qualquer outro país, né, no que diz respeito a relações comerciais, financeiras, ele paga e ele recebe em dólar. Então, é uma moeda que tem muita demanda, que ela tem muita liquidez, e é por isso que a gente entende que, independentemente do momento, né, é muito importante ter uma parte da exposição da carteira de investimentos a essa moeda. Perfeito. E uma coisa legal, assim, também, se a gente for parar para pensar, a história, né, nos mostra isso. Porque o real hoje, ele tem 28 anos de existência, né? A gente teve diversas outras moedas antes. A gente for pegar o cruzado, o cruzeiro, que foram moedas que deram errado por conta de um processo inflacionário. Né? Que, obviamente, responsabilidade fiscal fez com que a gente tivesse muita inflação e tivessem que trocar a moeda ou cortar zeros na história. Foram muitos cortes de zero, na verdade. Muitos cortes. E nos Estados Unidos, são mais de 200 anos, são 230 anos de moeda, né, de dólar. E, são 10 vezes o que a gente tem de história aqui, então se mostra muito mais resiliente. E justamente porque a economia americana, ela opera com a moeda que é negociada mundialmente. Né? Então, independente se eles estão passando por um cenário ruim agora,
Se a gente for olhar em negociações globais, onde mais vai ser usado vai ser dólar. Né? E assim, isso é muito importante porque isso gera demanda para a moeda ao longo dos anos. E também, assim, se a gente for olhar para a história, querendo ou não, contra o real, mesmo ele tendo 28 anos, se a gente for pegar os últimos 10 anos, o dólar se valorizou mais de 150% em relação ao real. Isso dá, só em variação cambial, mais de 15% ao ano para quem tem patrimônio real e investiu em dólar. Então é de suma importância assim, a gente ter esse pensamento de, independente do momento, que nem a Isa comentou, a gente ter pelo menos parte do nosso capital lá fora. Entrando nessa questão do câmbio, né, a gente viu aí desde o início do ano essa relação variando ali de 4,95 a 5,45. E Boletim Focus trouxe aí nessa última segunda-feira uma expectativa aí de fechamento em 5,25 ao longo desse ano. E de fato, assim, no curto prazo, né, ou pelo menos ao longo desses próximos meses, o que a gente deve observar é justamente um câmbio nessa linha, né? Primeiro porque a gente tem fatores externos, né? O dólar, ele veio se desvalorizando frente aí às demais moedas de um modo geral, de um modo global, né? A gente tem toda essa questão de reabertura da economia chinesa, que acaba elevando aí os preços das commodities num patamar mais elevado, que também influencia fortemente, né, na cotação do dólar, não só frente ao real, mas também frente às demais moedas do mundo. Mas aí a gente tem também questões domésticas, né, que dizem respeito principalmente à questão fiscal do nosso país, né, e ruídos políticos, naturalmente, que vez ou outra acabam prejudicando aí a possível valorização da nossa moeda frente à moeda norte-americana. Perfeito. Se a gente for olhar em termos de expectativa, querendo ou não, qualquer mudança no nosso cenário interno aqui ou lá fora vai fazer com que a expectativa do real, ele mude, do dólar em relação ao real, ele mude também. E se a gente for olhar hoje, a gente conversa com muitas gestoras, tá, e também acompanhando o Boletim Focus, que é um dos principais boletins que a gente tem para acompanhar em relação à projeção. A gente tem a expectativa de um dólar se manter na casa de 5,30, né, para o próximo ano. E assim, tem alguns gestores que pensam um pouco mais à frente e justamente olhando essa questão de efeito sanfona, né, os Estados Unidos ele conseguir conter a inflação sem necessariamente aumentar muito os juros. E aqui no Brasil a gente tem que passar por um momento em que o juro real vai diminuir, a gente vai ter muita saída de capital lá para fora, e aí sim, isso pode nos trazer uma valorização maior do dólar em relação ao real. Tá? Daí a gente está falando de uma projeção mais pessimista para a gente aqui, na casa de um dólar acima de 5,60, né? Se a gente for ver, assim, em termos de diferenças, né, de tamanho daí de mercado propriamente, e já indo mais para a linha dos investimentos em si, e saindo um pouco dessa questão de cotação de moeda e tudo mais, o Brasil hoje ele representa apenas 0,6%, né, das ações globais. Então, acho que esse número ele traz muito bem o quão pequeno, quão enxuto ainda é o nosso mercado. É claro que isso demonstra também que tem um potencial de crescimento, mas fato é que o mercado norte-americano hoje ele corresponde a 60%, né, quando a gente olha para a parte de ações, e necessariamente a gente está falando daí das maiores empresas do mundo, né? Só a Apple hoje tem um valor de mercado que é 3 vezes o da Bolsa Brasileira. Então, isso traz um pouquinho, assim, mais uma justificativa, né, do porquê fazer o investimento internacional, esse tipo de alocação é sim importante a critério de diversificação e, naturalmente, para buscar novas oportunidades. Perfeito. E eu acho que é muito visto, sim, se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente vê que muito do que a gente usa hoje de produtos são produtos de empresas americanas, né? Você comentou da Apple. Se a gente for olhar aqui na mesa, são 2 iPhones, né? Então, a gente acaba utilizando muito produto lá de fora. Sites de pesquisa, por exemplo, a gente tem a Alphabet, que seria o Google, né? A gente tem também o YouTube. Então, a gente muitas vezes acaba achando que muito está aqui dentro, mas se a gente for olhar para o nosso dia a dia, as empresas lá de fora elas estão muito inseridas na nossa vida, né? E isso acaba influenciando também em relação ao lucro delas, crescimento, a permanência de mercado. E por isso que, se a gente for olhar
bolsa americana contra a bolsa brasileira, é da mesma forma que o real versus dólar, né, a bolsa americana ela se valorizou mais de 100% acima da nossa nos últimos 10 anos. Então, isso acaba sendo também algo a se olhar, né? Porque por ser uma economia mais segura, a gente tem muitas empresas que têm lucro não só lá dentro, né, nos Estados Unidos, mas também fora. E isso faz com que elas tenham um crescimento maior e automaticamente também sejam mais permanentes no mercado. Perfeito. Um outro fator interessante, né, que a gente acaba trazendo, que o nosso mercado doméstico hoje, ele é bastante limitado quando a gente vai olhar para a questão de tendências. Né? Então, a gente acaba, se a gente for olhar só para as empresas que estão na nossa bolsa, né, ou até mesmo se a gente parte para outras áreas de fundos e assim por diante, a gente acaba, sim, sendo um pouco limitado nesse sentido de tendências. E daí o próprio exemplo que você citou, né, a questão da Apple, parte mais de tecnologia, saúde, por exemplo, são outros segmentos que, querendo ou não, hoje a gente não tem uma exposição relevante no mercado doméstico e que, naturalmente, fazendo esse investimento internacional, a gente consegue surfar essas tendências a nível mundial, daí, né, que muitas vezes acaba não respingando de uma forma direta ou indireta no nosso mercado interno. Acho Perfeito. que a gente pode passar para a questão da conta internacional da XP, né, e como ela funciona. Ela é uma conta que ficou disponível no segundo semestre, agora de 2022, então é bastante recente. Para fazer a abertura dessa conta é muito rápido e muito prático o processo. É tudo pelo aplicativo da XP Investimentos. Né? Então, você tendo uma conta investimentos aberta, né, e uma conta digital também já habilitada, você consegue fazer a abertura da conta internacional e, naturalmente, ali em cerca de 5, 10 minutinhos, fazer Sim. a sua primeira remessa para posteriormente fazer também as alocações. Eu acho que é bacana citar que a conta internacional da XP, assim como a conta investimentos e a conta digital, ela não possui nenhuma taxa de manutenção. O único custo, necessariamente, que o cliente investidor vai ter aqui nesse processo vai ser para efetivar a remessa, né? Ou seja, para transformar real em dólar. Né? E daí a gente tem ali a taxa de câmbio naturalmente, mais o IOF, né, que é um imposto, a gente não tem como fugir. Para fazer esse processo, né, o cliente precisa estar com a conta internacional habilitada, tá? E com o valor como saldo disponível em conta na conta investimentos. A gente solicita o processo de remessa, dentro ali de 1, 2 minutinhos, já Sim. é feito aí a transação e a partir disso abre para os investimentos que podem ser feitos tanto na linha de renda fixa quanto na linha de renda variável. Sim. E é muito rápido, né? Assim, não tem desculpa, porque eu fiz assim e foi surpreendente. Né? Em 5 minutos tu cria conta, né? Se tu tem valor em saldo, já consegue mandar lá para fora e escolher os teus ativos lá fora também. Né? E obviamente aqui a gente tem um time especializado para isso, né? Para ajudar também o investidor a escolher, né? A entender como é que funciona o mercado, entender como é que funciona a conta, porque esse mundo novo, ele, como eu comentei antes, vão surgir várias dúvidas, mas é um mundo que o investidor ele tem que ter acesso. Né? O investidor que pensa no longo prazo, ele tem que ter pelo menos parte do seu patrimônio lá fora. Perfeito. Dito isso, eu acho que a gente pode passar para a linha dos ativos, né? Quais são as possibilidades de investimentos que a gente tem naturalmente para estar alocando lá fora. E a gente pode começar com renda fixa, né? O primeiro ponto são o quê? Bonds. Vamos lá, Matheus. Perfeito. A renda fixa é uma parte que eu gosto bastante, né? A gente acabou não comentando, mas hoje eu cuido da área aqui de renda fixa do escritório. E, assim, é muito legal porque lá a renda fixa ela é muito mais simples, tá? E hoje, se tu for olhar, quando tu entra dentro do aplicativo, tu vai ter 2 segmentos, que é a renda variável e a parte de renda fixa, que seriam as bonds. Né? E hoje a renda fixa lá fora, ela é muito simples, por quê? Porque tu tem basicamente só um segmento. Enquanto aqui no Brasil a gente tem, se for olhar, tu tem IPCA, tem CDI, tem pré, né? Tu tem porcentagem do CDI. Lá fora tu vai ter, majoritariamente em bonds, vai ser pré-fixado. Então tu vai ter as taxas já pré de cada ativo, onde, né, tu já tem ali já distinguido onde
tu olha o ativo, o vencimento dele, né, ele, depois de 6 meses, ele acaba pagando também juros para ti. Isso que é legal. E por ser um juros pré, é muito mais fácil de calcular. Traz mais visibilidade, né? Mais fácil aí da gente estar fazendo esse acompanhamento. Eu acho que é bacana citar que o bond, necessariamente, a palavra por si só, ela se traduz por obrigação, né? E ela se refere a qualquer investimento de renda fixa. Nesse caso aqui, e dos ativos que estão disponíveis hoje dentro da plataforma da XP, a gente está falando de ativos de renda fixa de crédito privado. Se a gente puder traçar um paralelo aqui com os investimentos a nível nacional, seriam como as debentures que a gente tem hoje disponíveis para investimento. Como o Matheus comentou, eles são pré-fixados, né? Ou seja, faça chuva ou faça sol, vai ser sempre aquela taxa para ali que vai ser paga, né? Claro, carregando esse investimento até a data de vencimento, né? Liquidez é muito maior do que o nosso mercado hoje, né? O mercado de renda fixa lá fora, ele é pelo menos 4 vezes mais líquido do que o nosso mercado hoje aqui no Brasil, nesse sentido de secundário de renda fixa, né? E já que eu estou falando de mercado secundário, acho que é importante comentar que os ativos lá fora, eles marcam a mercado, né? Então, a gente observa ali diariamente, né, uma variação da posição conforme, naturalmente, a gente vai vendo uma oscilação da expectativa de juros futuros, né? Então, em linhas gerais, carregou o investimento até a data de vencimento, vai ter ali como retorno aquela taxa pré-fixada que foi acordada, naturalmente mais a variação do dólar aí no período da aplicação. Pode resgatar de forma antecipada, né? Os ativos têm uma boa liquidez aí para isso, mas esse resgate antecipado vai depender naturalmente da condição de mercado naquele momento, né? Pode ser um resgate com lucro com ágio, com lucro com deságio, enfim, a depender do ativo, da duration dele, da taxa e desses pormenores aí com relação a expectativas de juros. Perfeito. E assim, é legal a gente olhar para essa questão dos bonds, por ser mais simples, tu vai ter basicamente ali 2 informações, né? Que é quanto que eles vão te pagar, né? Quanto tempo esse título vai durar. E aí tu vai ter o emissor, que é para quem você está emprestando esse dinheiro. Porque querendo ou não, renda fixa nada mais é do que dívida. Tá? E assim, falando-se além, tá, desse investimento que seria bonds, que é a gente prestar dinheiro para alguma empresa, seja lá de fora, que é uma empresa que opera realmente lá fora, ou de uma empresa que é brasileira e que tomou dívida lá fora. Porque nem a Isa falou, é um mercado muito mais líquido que o nosso. E por que isso? Porque hoje ele é muito maior, né? Ele é mais de 50 vezes o nosso mercado de dívida aqui. A maior parte das empresas brasileiras que emitem as suas dívidas lá fora, na verdade, fazem isso até mesmo por uma questão de proteção, né? Via de regras, quando a gente vai olhar os nomes de empresas que emitiram essas dívidas, são, via de regra, empresas que exportam muito, né? Essa principal fonte de receita vem de exportações. Perfeito. E além das bonds, que seriam a parte que a gente tem ali dentro da renda fixa, que tu pode investir diretamente na empresa, a gente também tem acesso a outros, né, mecanismos de renda fixa. Por exemplo, a gente investir no Tesouro Americano, né, que aí, hoje, pelo aplicativo ali, a gente tem acesso via alguns ETFs, né? Mas, assim, falando-se do Treasury, né, que seria hoje o tesouro direto deles, né, é muito simples, tá? Hoje ele é dito, e também ele, e pelo histórico, ele é o investimento mais seguro que existe no mundo, tá? Porque a gente está falando da maior economia, né, com uma moeda que é forte. Então, geralmente quando a gente está falando de segurança, seja grandes fundos, seja investidor pessoa física, né, a gente está falando justamente de tesouro americano. E é um momento muito legal de se comprar tesouro americano, porque, que nem eu falei, a gente está passando por uma fase que é uma fase ruim. E quando essa fase ruim, a gente está passando por esse momento lá fora, o que acontece? Os títulos, né, do Tesouro Americano, eles começam a pagar mais. Porque é aquela questão, a gente tem um risco-retorno. Tá? Igual aqui no Brasil a gente tem um risco fiscal maior e a Selic subiu por conta disso, lá fora também. Só que assim, se a gente pega nesse momento, a gente pega as maiores taxas do mercado. E aí consegue também extrair ali uma futura valorização, né, do teu título. Perfeito. Isso é legal.
Precifica incerteza, né? Basicamente, a gente consegue taxas aí mais atrativas. Acho que é bacana comentar sobre os títulos públicos norte-americanos, que normalmente eles são divididos em 3 classes, né? Então, a gente tem uma primeira que são os Bills, que possuem um vencimento de até 52 semanas, ou seja, menos de um ano. Então, títulos aí considerados mais curtos. A gente tem uma segunda classe, que seriam aí os ativos que têm um vencimento de 2 a 10 anos, né? E a partir dessa classe que a gente tem daí ativos que fazem o pagamento de juros semestralmente, né? E depois a gente tem uma última que são os ativos que têm um vencimento acima de 30 anos, né? Então, já partindo aqui para as curvas mais longas, necessariamente de juros. Acho que é bacana comentar também uma diferença que a gente tem da renda fixa nacional para a renda fixa internacional, que diz respeito à parte de imposto de renda. Lá a gente não tem isenção de imposto de renda, assim como a gente tem aqui, por exemplo, para debênture incentivada, CRI, CRA, LCI, LCA, assim por diante. Mas também, ainda que não seja isento, a gente tem alíquotas que diferem, né, da nossa tabela regressiva aqui no Brasil. Lá, basicamente, a gente tem uma tabela progressiva, né, com base, na verdade, no que o ativo rendeu, né? Ela incide sobre o ganho, né? E daí ganhos de até 5 milhões de reais caem na alíquota mínima, que é de 15%. De 5 a 10 milhões de reais de ganho cai na segunda alíquota, que é a de 17,5%. Tá? Depois de 10 a 30 milhões de reais, a gente cai numa terceira alíquota, que é de 20%. E daí sim, acima disso, a última alíquota, que é a de 22,5%. Perfeito. Isso acaba sendo mais simples também. A gente vê que lá fora eles acabam facilitando, né? Para que a gente tenha aí um imposto que ele é por tabela e patrimônio de ganho, né? Aqui a gente é um pouco mais complexo em termos de tributação, porque depende do ativo, né? Se for olhar, pô, eu vou investir em previdência, é uma alíquota, né? Eu vou investir em renda fixa, é outra alíquota. Eu vou investir em renda variável, é outra alíquota. E assim por diante. Lá fora, a gente vai ter essa tabela que ela é muito mais simples, né? Então, eu sei o quanto que eu tenho de lucro, eu já sei o quanto que eu vou pagar dentro daquele ganho. Isso acaba facilitando também o investidor para poder, né, pagar o imposto de renda sobre as aplicações que ele tem lá na conta lá de fora. E tirando que hoje a gente também tem o apoio, né, de um sistema que acaba ajudando a gente a fazer esse cálculo dentro do próprio aplicativo. Exato, né? Esse é um adendo importante aí de ser feito, que o próprio aplicativo da XP traz ali uma plataforma para estar auxiliando, já que a gente sabe que a gente já está falando de investimento internacional, que é algo que boa parte, às vezes, dos investidores não está tão habituado ou tão acostumado, né? E ainda entra numa questão de imposto de renda que é tributado de uma forma distinta, né? Então, dentro da plataforma da XP, a gente tem esse auxílio ali e fica bastante prático daí para o cliente investidor do outro lado tá fazendo e deixando tudo certinho, tudo alinhado dentro da carteira de investimentos. Você tinha comentado da questão dos ETFs, né? Que hoje dentro da plataforma a gente consegue investir em ETFs de renda fixa, né? Ou seja, do Tesouro norte-americano. E os ETFs, eles nada mais são do que uma cesta de ativos, né? E daí tem os de renda fixa, como o Matheus comentou, a gente tem ETFs de renda variável, de commodities e também de índices, né? E entrando nessa linha da renda variável, é que a gente fala daí de stocks, né? Que é o termo, na realidade, utilizado para quando a gente fala das ações que são listadas no mercado norte-americano. Hoje são mais de 8 mil empresas listadas no mercado por lá, né? Então, assim, é uma diferença absurda de tamanho para o nosso mercado doméstico. Perfeito. E os ETFs, eles são interessantes porque a gente tem uma exposição, consegue ter uma exposição muito grande a vários ativos, né? Por exemplo, a gente tem ETF que investe só em título americano, tá? Do Tesouro americano. Aí tu vai ter ETF que investe em título curto, vai ter ETF que investe em título longo, tá? E é legal que tem alguns ETFs que pagam também juros sobre esses títulos, porque o título acaba pagando juros para o fundo, né? E o ETF ele paga de volta. Então acaba sendo legal que para o investidor, ele não, além dele investir em bonds através de empresas privadas, ele também tem esse acesso por ETF dentro do aplicativo.
E além de dolarizar, ele está investindo na economia mais forte que existe hoje. Perfeito. E acho que da parte estoques, assim como no Brasil, lá fora não é diferente a gente falar que acaba sendo inversamente proporcional os juros e o risco em relação à bolsa. E quando a gente fala de estoques, são as empresas. Tá? Automaticamente, se a gente está falando que os juros lá, ele acabou passando por um processo de alta, né? A gente está falando de 4,5%, né? Obviamente que a expectativa ainda é que ele se mantenha entre 4,75, 5, né, pro próximo ano, mas a gente está falando que é uma bolsa, né, que acabou sofrendo muito em empresas, né, que acabaram tendo o preço afetado também. E lá fora, que nem a gente falou, são as maiores empresas do mundo, né? Não são empresas que, por qualquer momento de mercado, elas vão acabar quebrando. Muito pelo contrário, né? Tem empresas que nesse momento elas acabam se valorizando, ganhando mais espaço de mercado. E a gente vê que tem muita oportunidade lá fora. Assim, se a gente for olhar para 2, 3 anos para frente, né, os juros voltando a patamares normais, né, e a gente tem o CPI, que é a inflação lá voltando a patamares abaixo do que é os juros, provavelmente essas empresas elas vão começar a ter um ganho de capital novamente. Né? Então acaba que as stocks ainda são um ativo muito interessante. E para quem não tem pressa aí, também é um ativo que vale a pena ter em carteira para poder pegar esse momento em que o mercado ele vai se estabilizar novamente. Exato, eu acho que perfeita a palavra que você usou, né? É não ter pressa, porque de fato hoje o custo de oportunidade frente à renda fixa, né? No atual momento onde a gente vê uma política monetária mais contracionista lá fora, ele é bastante elevado e é natural que essas empresas elas vão sentir isso, assim como a gente vê hoje no nosso mercado doméstico, né? E daí, é claro, a gente tem alguns segmentos em específicos que às vezes acabam sofrendo um pouquinho mais, né? Muito por uma questão de alavancagem. Exemplo é o segmento de tecnologia, né? Que é um segmento, via de regra, um pouco mais alavancado e que acaba sofrendo com juros mais elevados. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho de offshores. Offshore. Não, perfeito. Bom, além do que a gente tenha a conta internacional, que seria o investimento global, né? Que tu tem acesso, além da economia americana, a outras economias. Offshore acaba sendo um mundo muito obscuro, né, para o investidor. Na verdade, sim. Se a gente for ver, hoje existe até um certo paradigma quando a gente usa esse termo, porque, via de regra, o brasileiro está acostumado a escutar essa palavra em algum noticiário, falando necessariamente de algum escândalo de corrupção, e necessariamente ele liga isso a algo que não é bom, algo que é ilícito, né? É legal. E, na verdade, não é assim, né? É claro que pode ser utilizado para esse fundamento também, mas de fato, uma alternativa lícita de fazer investimentos lá fora, né? E pode, inclusive, ser bastante vantajoso aí a depender do objetivo do investidor. Perfeito. O que seria, assim, a offshore, que nem a Isa falou, não é ilegal, tá? Obviamente, se a pessoa utilizar valores ilícitos, né, vai acabar sendo ilegal, mas a ideia do offshore é a gente ter o nosso patrimônio investido, né, em países, né, ou jurisdições que têm uma alíquota de imposto menor, seja para sucessão, né, patrimonial, seja para quem quer passar o patrimônio para adiante na família, ou seja para quem quer investir, né, tendo um imposto menor do que é o nosso Brasil aqui, ou, por exemplo, outros países. Acho que a gente pode dar até um passo atrás aqui e trazer para o pessoal que está em casa acompanhando. A offshore ela nada mais é do que uma empresa que ela é constituída no exterior e cujo os sócios ali, eles não são residentes nem naturais daquele país, né? E ela pode ser constituída tanto pela pessoa física quanto diretamente por uma pessoa jurídica, né? E para alternativa de negócios, propriamente, né? Ou como o Matheus comentou aqui, de planejamento tributário, né? E muito dessa questão sucessória também, que acaba daí claro, depende muito do montante que a gente vai estar falando, né? Mas, via de regra, acaba compensando e sendo bastante interessante, porque a gente sabe que o processo sucessório, não só aqui no Brasil, mas principalmente até nos Estados Unidos, é muito mais caro do que aqui, acaba sendo bastante custoso, isso falando só
de valor financeiro, né? Sem falar em termos de tempo. Perfeito. E assim, a grande maioria que a gente vê assim, de offshore é negociado também em dólar, né? A gente olha para países que querem ter uma atratividade de capital e eles acabam diminuindo a alíquota, né, para esses investidores para poder trazer mais capital para dentro do país. Mas geralmente acaba sendo uma moeda forte, né, ou em dólar ou em euro. Né? A gente teve alguns casos aí dentro do Brasil que nem a Isa comentou que foram falados. O próprio Paulo Guedes, se a gente for olhar, tem uma offshore. E obviamente totalmente ilícita, isso foi provado. E acaba sendo algo interessante porque é um cara que ele conhece muito de mercado e ele comentou, né, até em entrevista, que para ele é de suma importância ter um patrimônio lá fora também, né, tanto para questão de segurança quanto para questão de sucessão. E para o investidor que está pensando, né, quero ter algo lá fora para passar adiante para minha família, quero ter uma alíquota menor porque esse dinheiro aqui, né, eu não vou utilizar, né, no curto prazo, acaba fazendo muito sentido. Né? Muitas vezes, se a gente for olhar, tem lugares que não tem imposto, né, para sucessão. Então imagina, hoje a gente está falando de uma alíquota de imposto que pode chegar a 27%, enquanto lá não vai pagar nada. Né? Então acaba tendo essa atratividade também. Obviamente a gente tem que olhar caso a caso. O offshore ele é realmente muito específico e se ele é legal assim, para o investidor que tem vontade de ter a posição lá fora, né, falar com o seu assessor, né, buscar informação em quem te atende, porque isso acaba sendo muito interessante e faz bastante sentido, né, se a gente for olhar em termos de imposto e também de a gente conseguir perdurar o capital por um tempo maior. Perfeito. Hoje, trazendo um pouquinho de dados, né? Os brasileiros eles possuem mais de 800 mil empresas abertas no exterior, ou seja, offshores. E esse capital somado, né, fica na casa dos 860 bilhões de reais. Né? Então, é algo aí já bastante expressivo, né? E a gente imagina que a tendência ao longo aí desses próximos anos é justamente dessas posições aumentarem. Mas é exatamente isso que o Matheus comentou, né? Existe uma série de benefícios, via de regra, que mais se busca é essa questão sucessória e também o fato da tributação, né? Ela ser muito mais baixa ou então muito mais flexível nesses outros países, alguns inclusive considerados paraísos fiscais, né? Como se chama mais comumente, mas é importante citar que nem tudo são flores daí, né? A gente também, quando você vai repatriar esse dinheiro, né? Ou então você vai fazer a distribuição ali para os sócios da empresa, existe sim uma incidência, né, de imposto, além aí de custos de manutenção dessa conta, ou seja, o processo para fazer a abertura da empresa lá fora e também uma manutenção daí em termos anuais que precisa necessariamente ser paga. O valor depende naturalmente, né, do tipo de empresa e do tamanho dela e o volume que vai estar sendo transacionado daí. Acho que a gente pode ir para perguntas. A gente tem tempo aí para responder uma ou duas. Primeira delas, qual percentual é adequado de investimento internacional para se ter na carteira? Perfeito. Acho que assim como todo investimento, as pessoas, o investidor em comum, ele acaba tendo dúvida em quanto que ele deve ter, né, em determinado ativo. E a resposta ela tem que ser muito subjetiva, por quê? Porque são pessoas diferentes, né? A minha carteira provavelmente vai ser muito diferente da tua, ou do investidor que está também nos assistindo. E eu acho legal você pensar, hoje do meu patrimônio total, né, se eu for somar aqui o que eu tenho de imóveis, a minha empresa que está sediada dentro do Brasil, né, os investimentos que eu tenho na minha conta aqui dentro da XP, você tem que somar isso tudo e pensar, se der algum problema dentro do país, né, a gente tem um problema de risco fiscal aumenta, a inflação aumenta muito, algum risco de, por exemplo, o patrimônio privado ele ser tomado, pode ser num caso extremo, mas você tem que pensar nisso também. Se isso acontecer, quantos por cento eu tendo lá fora eu vou conseguir ter uma tranquilidade e dormir bem? Né? Então é importante a gente ter isso em mente. Né? Obviamente, isso vai dependendo muito do investidor, por isso que é legal ter um plano de investimentos bem traçado, uma carteira bem montada, né, para poder ter essa exposição.
Mas eu diria que, assim, no mínimo 10% do patrimônio é de suma importância. Já ia pedir né? um número teoricamente mágico aí pra gente trazer. Mas é realmente isso, né? 10% é um patamar já interessante, pelo menos para um início. Né? E a questão, certo ou errado, quando a gente fala de estratégia de alocação, né? A gente costuma dizer que não tem aquilo que vai ficar confortável necessariamente para cada um. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é com relação se há uma diferença muito grande de rentabilidade. Acho que quis dizer entre ativos nacionais e ativos internacionais. Perfeito. Quando a gente fala de renda fixa lá fora, vai ter sim. Tá? Porque, querendo ou não, a gente tem sempre uma máxima que é o risco-retorno. A gente está falando de uma economia que ela é muito mais forte, né? Uma economia que nem eu falei, se provou ao longo dos anos, é uma economia que ela é transacionada no mundo inteiro, é uma moeda que é transacionada no mundo inteiro. Então, necessariamente, o risco de investir lá é muito menor do que o risco de se investir aqui dentro do Brasil. Então, o prêmio de risco, por isso, acaba sendo menor. Então, hoje, se a gente estiver falando uma média de mercado, que seria o que o Tesouro paga lá, a gente estava falando hoje de 4,75, né, para o Tesouro americano mesmo. Depende muito do ano também que o investidor vai operar. Mas para bonds, que seria um crédito privado, a gente estaria falando um pouco mais, assim, porque daí a gente já está falando de empresas, né, a gente está falando de outros negócios. E aí a gente já estaria falando de uma rentabilidade na casa de 6% a 9% no patamar que a gente está hoje. Eu vou além, assim, no que diz respeito a essa questão da rentabilidade. Pode parecer uma resposta bastante superficial, mas é de fato que é. Né? Quando a gente pensa em um investimento internacional, em dolarizar parte do patrimônio, a gente abre mão de olhar só para a questão de rentabilidade, no curto prazo, principalmente, para olhar também a questão de proteção. Né? Então, eu acho que esse viés ele é importante de ser trazido, de ser dito aqui na transmissão, porque a ideia é justamente sair um pouco de risco Brasil, poder fazer uma alocação em uma moeda forte, né? É claro que daí, dentro disso, fazer com que ela tracione e venha ter aí a melhor rentabilidade possível, mas necessariamente isso vai depender aí do ativo a ser escolhido, seja ele de renda variável, na parte de ETFs aí também, ou então de renda fixa. Bom, acho que era isso dessa transição. A gente fica aí à disposição para qualquer outra dúvida. Podem encaminhar aqui pelo chat ou então pelas nossas redes, Facebook e Instagram. Até a próxima transmissão do Avelcast. Tchau, Perfeito. Tchau, tchau.